Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe serdes agradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra, e crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força, pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância. Com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas, e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai, com os clarins e as trombetas, ao Senhor, o nosso Rei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Reflexão sobre a primeira leitura. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita por volta do ano 60 d.C., quando o apóstolo estava preso em Roma, por causa da sua pregação do Evangelho. A igreja dos Colossenses era formada por cristãos gentios, ou seja, não judeus, que viviam em uma cidade do Império Romano na região da Ásia Menor, atual Turquia. A cidade dos Colossenses era conhecida por sua produção de lã, e por seu comércio com outras regiões, mas também era influenciada por diversas correntes filosóficas e religiosas que misturavam elementos como judaísmo e paganismo. Paulo escreveu a carta aos Colossenses, para combater os falsos ensinos que ameaçavam a fé dos cristãos daquela igreja, que negavam a supremacia e a suficiência de Cristo, como o único Senhor e Salvador. Na carta, Paulo expressa a sua oração pelos colossenses, pedindo que Deus os encha de conhecimento, sabedoria, entendimento, poder, paciência, alegria e gratidão, para que eles possam viver de modo digno do Senhor e frutificar em toda boa obra. Paulo também lembra os colossenses da grande mudança que ocorreu na vida deles,
pois eles foram libertados do domínio das trevas, e transferidos para o reino da luz, onde tem a redenção e o perdão dos pecados por meio de Cristo. Reflexão sobre o Evangelho. O texto de Lucas narra o chamado dos primeiros discípulos de Jesus, a partir de uma pesca milagrosa no lago de Genezaré. O episódio revela alguns aspectos importantes da missão de Jesus e da vocação cristã. Em primeiro lugar, Jesus se aproxima das pessoas simples e marginalizadas, que vivem à margem do lago e da sociedade. Ele escolhe um lugar improvável para anunciar a palavra de Deus, fora da sinagoga e das tradições religiosas. Ele mostra que Deus se manifesta na vida cotidiana e na natureza, e que sua mensagem é para todos, sem distinção. Em segundo lugar, Jesus se revela como o Senhor da criação, capaz de realizar prodígios que desafiam as leis naturais. Ele demonstra seu poder e sua bondade ao proporcionar uma pesca abundante aos pescadores, que haviam trabalhado em vão a noite inteira. Ele mostra que Deus é generoso e providente, e que sua graça supera as expectativas humanas. Em terceiro lugar, Jesus convida os pescadores a segui-lo, mudando o sentido da sua atividade. Ele transforma a pesca de peixes em pesca de pessoas, ou seja, em evangelização. Ele mostra que Deus tem um projeto para cada um, e que sua vocação implica em deixar tudo para trás e aderir ao seu reino. Em quarto lugar, Jesus provoca nos pescadores uma reação de fé e de conversão. Eles reconhecem em Jesus o Filho de Deus, e se sentem indignos diante da sua presença. Eles se maravilham com o milagre e se dispõem a segui-lo. Eles mostram que Deus toca o coração humano e o chama à comunhão com Ele. Esses aspectos podem nos inspirar a refletir sobre a nossa própria experiência de fé e de seguimento de Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça para seguirmos Jesus com fé, esperança e amor. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixe seu gostei e deixe suas orações e pedidos nos comentários. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.